Olá, bem-vindo e bem-vinda ao canal Marketing Jurídico na Prática. Eu me chamo Mayara Trombini, eu sou consultora de Marketing Jurídico e de Marketing Estratégico e aqui no canal tem vídeos novos toda segunda-feira às 12 horas. Se você está chegando hoje por aqui, já peço que você faça a sua inscrição no canal, dê like neste vídeo, compartilhe esse conteúdo, assim o canal se torna relevante cada vez mais e outras pessoas têm acesso a essas informações gratuitas que eu compartilho por aqui. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o post carrossel no Instagram para aumentar o engajamento do seu perfil nessa rede social maravilhosa que é o Instagram. Fica até o final e acompanhe esse vídeo porque tem muitas dicas bacanas por aqui. Você já deve ter visto no Instagram vários posts em formato de carrossel, que são aqueles posts com várias imagens que você vai passando e as imagens têm uma conexão entre ambas. Eu vou deixar uma imagem aqui de um exemplo de um post que eu publiquei no meu perfil do Instagram para você entender melhor do que eu estou falando. Esse post em formato de carrossel, ele tem dado um engajamento muito bom na rede social. Por quê? Porque normalmente nós publicamos checklists, dicas rápidas, pontuamos conteúdos específicos com imagens atrativas e as pessoas se conectam muito com isso, principalmente se o post tiver uma estética interessante, bonita. É claro que você tem que trabalhar aí de acordo com a sua identidade visual, né? Até para fixar na mente do consumidor as cores, os elementos visuais da sua identidade visual. Também transmite mais credibilidade. Mas esse tipo de post, ele é interessante porque as pessoas normalmente elas salvam, elas comentam, elas compartilham com outras pessoas, então ele traz uma relevância maior para o perfil no Instagram. Quando o Instagram descobre que as pessoas estão interagindo, salvando, compartilhando aquele post, ele entende que aquele post ele tem um conteúdo relevante, que ele está interessante e ele mostra para outras pessoas no feed de notícias. Então é assim que funciona o algoritmo do Instagram, ele identifica que aquela publicação está sendo interessante, relevante e ele acaba mostrando para outras pessoas. Então este é o primeiro ponto super interessante do post carrossel, que ele traz um engajamento bem maior para o feed de notícias. Outro ponto que eu trago aqui para vocês é que o post carrossel ele tem que ter conexão com o que você faz, né? Não adianta você publicar num dia uma coisa específica, no outro outra. Você precisa levar assuntos que tenham conexão com as áreas de atuação que você atende, tá? Então, com o que você faz, com o seu nicho de mercado. Então, você vai, por exemplo, criar um post carrossel com uma pergunta específica no título e a sequência de imagens serão pequenas respostas. Você pode criar um checklist também com dicas específicas e cada imagem vai ter ali um dos itens do checklist, né? Por exemplo, 5 benefícios da aposentadoria especial, né? Um exemplo específico. Então, você vai criar aí os seus posts de acordo com as suas áreas de atuação. Outro ponto fundamental realmente é ser estratégico, né? Então, criar conteúdos que sejam relevantes. Procure sempre pensar que as pessoas buscam por conteúdos relevantes. Não adianta você publicar conteúdos vagos e que não vão transmitir uma mensagem positiva ou uma mensagem completa para as pessoas, né? Quando elas pesquisam algum termo no Google ou quando elas estão buscando alguma coisa no Instagram, nas redes sociais, elas buscam por algo que realmente vá acrescentar. Ninguém quer perder tempo com balela, com conteúdos que são vagos e que não acrescentam em nada. Então é importante ter em mente que você precisa produzir conteúdos relevantes para a sua audiência. As pessoas não têm mais tempo a perder com conteúdos que não vão acrescentar em nada, principalmente personas específicas aí de cada negócio. Por isso que é tão importante estudar as personas, né, para entender o que elas buscam, quais conteúdos você pode compartilhar. E neste post carrossel, você tem que compartilhar algo relevante, assim vai ter um engajamento bom. O storytelling em formato de carrossel também é uma tendência para o ano de 2021, então você pode criar histórias, posts contando histórias e transformá-los em formato carrossel. Então você vai contar sobre a sua carreira ou você vai criar um texto relacionado à sua área de atuação
contando história, né, em formato da história. Tem um vídeo sobre storytelling aqui no meu canal, vou deixar o link deste vídeo para você assistir. E aí você vai elaborar todo aquele texto e vai jogar nas imagens do post carrossel. Porque o storytelling nada mais é do que a arte de contar histórias relevantes, né? Histórias que façam com que o leitor se torne parte delas. Então você pode construir o seu post carrossel em formato de storytelling. Isso também é bem interessante e atrai o consumidor. Outra dica que eu trago aqui é que depois que você publicar o seu post em formato de carrossel, você tem que compartilhar esse post nos seus stories justamente para gerar tráfego lá no feed, né? Então, uma coisa está interligada à outra. Quando você compartilha o post, a pessoa visualiza nos stories e ela vai lá para o feed olhar o seu post e gerar tráfego no feed é muito importante porque o feed, ele precisa de alcance, né? Ele traz alcance, ele alcança muitas pessoas, então quanto mais relevância tiver um post, mais pessoas você vai alcançar na sua publicação e o seu perfil começa a crescer e chegar novos seguidores. Outra dica que eu trago aqui é utilizar elementos visuais nas publicações em formato carrossel, isso é bem atrativo. É claro que você tem que fazer uma análise na sua identidade visual, ver se cabe a utilização de elementos visuais como ícones, né? Porque às vezes existem identidades visuais que focam mais em imagens corporativas, então tem que entender realmente qual o formato da sua identidade visual, o que ela transmite para o mercado, né, para poder utilizar elementos visuais também como ícones ou fontes diferentes, né, porque quando uma marca é criada, normalmente a pessoa que desenvolveu a marca, ela entrega um manual de identidade visual, e nesse manual de identidade visual, que é o MIV, normalmente vem o que pode ser utilizado, né, dentro daquela marca. Então você tem a paleta de cores da marca, você tem os elementos visuais, você tem a tipografia, então tem que entender o que faz parte do conjunto da sua marca, da sua identidade visual. Agora nós vamos ver lá no canva.com como criar um post em formato carrossel. Continue nesse vídeo, deixe seu like aqui, comente, me diga se você já faz esses posts em formato carrossel, se a sua audiência tem gostado dos posts. Agora eu vou mostrar como fazer lá no canva.com. Então, pessoal, estou aqui acessando canva.com. O que é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em criar um design, tá? O que acontece? Os posts para Instagram, eles têm um tamanho específico, tá? Que é 1080 por 1080. Eles são quadradinhos assim, né? E aqui aparece, ó, o tamanho específico, 1080 por 1080. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 1080 pela quantidade de posts que eu quero criar no formato carrossel, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, eu quero 5 formatos, né? Eu quero 5 posts, então eu vou calcular 1080 versus 5, dá 5.400. Eu vou colocar aqui, ó, 5.400. Tá? Que vai ser aí o comprimento do post. Ele vai gerar aqui o post em formato de carrossel, tá? Essa é a imagem aqui que nós vamos utilizar. Notem que já tem outras opções aqui, ó, sugeridas, caso você quisesse utilizar alguma dessas opções, ele já dá alguns templates específicos por aqui. Mas nós vamos criar do zero, tá? Então, eu tenho aqui esse espaço, eu vou colorir esse espaço, vou pegar uma cor aqui aleatória, por exemplo, esse tom aqui, tá? Aí, depois, o que eu vou fazer? Eu vou começar a construir o meu template, né? Então, eu tenho aqui opções de títulos, né? De caixas de títulos, eu vou selecionar este aqui, que vai ser o título inicial do meu post. Bom, coloquei aqui como criar uma marca forte no mercado, tá? Dei um pouquinho de zoom aqui para ficar melhor a visualização. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu já posso colocar uma imagem específica para destacar esse texto aqui também, tá? E já vou ver aqui nos elementos, ó, elementos, vamos ver alguma coisa relacionada a branding. Né? Brand, vamos ver que a gente pode inserir essa imagem aqui, tá? Já vou colocar aqui. Já posso colocar essa imagem entre as duas peças, né? Aqui eu tenho uma peça, aqui eu tenho outra peça. Tá, aqui no arquivo você pode inserir as réguas, tá?
que são essas réguas aqui, ó. Quando você clica em mostrar réguas, você consegue inserir réguas. E aí você tem como também ter uma base, né, de onde estará os seus elementos. Então aqui a gente coloca como criar uma marca forte no mercado. Aí eu posso colocar mais aqui para o cantinho, tá? Esse elemento. Aí depois aqui eu vou começar a pontuar, né? Como que eu posso criar uma marca forte no mercado. Então vamos supor que aqui seja o texto, tá? Aí eu insiro o texto aqui, Ctrl+C e Ctrl+V para aumentar a quantidade de texto. Vai ficar o textinho aqui. Aí eu posso colocar também esse texto em outra parte aqui do meu card, né? Eu posso colocar aqui mais para o cantinho e aí eu coloco outro elemento visual aqui. O que eu posso fazer? Eu posso inserir também aqui uma foto minha, né? Que vai evitar também das pessoas compartilharem esse conteúdo sem a devida fonte, né? Então, eu vou inserir aqui uma imagem minha que eu tenho aqui, vou colocar essa aqui, que tem uma bordinha. Aí, eu coloco a imagem aqui no meio, tá? Se eu quisesse, eu poderia inserir essa imagem também aqui na capa, né? Para ser a imagem inicial. Até posso inverter, ó, coloco ela aqui e depois eu coloco este outro elemento, tá? Vou colocar, posso invertê-lo, ó, inverter, daí ele fica virado para esse lado. Aí a gente vai colocando, né, os textos. Se eu quisesse colorir também, se eu quisesse deixar com outro tom aqui, daí basta ir aqui em elementos e depois você vai aqui no quadro e você insere um outro tom aqui específico também, se você quiser mesclar, tá? Eu não vou deixar, eu vou deixar apenas esse tom aqui terroso, que eu acho que fica mais interessante também. Aí depois vou colocar o texto de novo, né? Vou dar Ctrl+C e Ctrl+V, vou colocando os textos, as dicas, né? E aí eu vou colocando mais elementos também para ficar atrativo, por exemplo, redes sociais. Aí vai aparecer aqui elementos voltados às redes sociais, aí eu coloco aqui, né? E aí vai organizando o post aí de acordo com a sua criatividade. Ele vai ficando bem legal. Interessante que você coloque, né, elementos de acordo com o que você está falando, né? Tem que ter conectividade uma coisa com a outra. Aqui eu estou colocando aqui para mostrar para vocês realmente como é que faz, né? Então aqui coloco o texto de novo. E posso colocar aqui mais embaixo, depois para finalizar também coloco outro texto, ou eu posso finalizar também esse post pedindo para as pessoas compartilharem esse conteúdo, né, nas redes sociais, por exemplo. Eu coloco os ícones, né, das redes sociais aqui também. Posso inserir aqui os ícones, vou colocar esse aqui, que é um celularzinho, e aí coloco aqui. Você também pode inserir o logo do seu escritório jurídico, né, no cantinho. Aí vai de acordo com a sua criatividade realmente. Depois que o template está pronto, você vai fazer o download desse template, né? Você vai clicar aqui em baixar PNG e você vai fazer o download dessa imagem. Depois, você tem que cortar em um aplicativo específico, tá? Eu vou mostrar agora o aplicativo que eu utilizo para cortar os meus templates. Porém, nesse aplicativo que eu utilizo, ele só dá 5 opções de imagens no formato gratuito, tá? Mas você pode utilizar outros aplicativos para fazer o corte do seu template. Tem um outro aplicativo que eu até anotei aqui na minha agenda, que é o Gridpost, tá? Você pode utilizar este também para fazer este corte do template e depois publicar aí nas suas redes sociais esse post em formato carrossel. Agora eu vou mostrar o aplicativo que eu utilizo no meu celular para você também poder utilizar aí para cortar os seus templates, tá bom? Então, pessoal, estou aqui com o aplicativo que eu utilizo para cortar os posts em formato carrossel. Lembrando que a versão gratuita deste aplicativo só permite cortar em 5 partes. Então, o aplicativo que eu utilizo é esse aqui, Unsquared, tá? Ele já abriu aqui, eu vou em imagens e eu já trouxe da minha galeria de imagens essa imagem que eu fiz para mostrar para vocês, tá? Então, basta clicar aqui em OK
E aí ele já dá aqui, ó, as partes. Eu vou colocar em 5 partes, tá? Porque esse post foi feito, né, neste formato, para 5 pedaços. Então, só vou clicar aqui em Done, que é feito, né? E ele já vai cortar e vai ficar salvo lá na minha galeria de imagens, tá? Ele já salvou lá, ó, já, as fotos já estão salvas lá. Agora eu vou acessar a minha galeria de imagens e eu vou mostrar para vocês. Estão todas aqui salvas e depois lá no Instagram elas vão ficar, né, uma grudada na outra. Eu vou abrir aqui meu perfil do Instagram para mostrar um post recente que eu fiz em formato carrossel, que é este aqui, ó, quando você passa o dedo, as imagens, elas se conectam umas com as outras. Então, sugiro que você coloque aí na sua estratégia de redes sociais esse formato de post, porque ele realmente tem um engajamento muito bom. Um exemplo desse aqui, ó, 22 pessoas salvaram, teve um alcance de 1.885 pessoas, 27 contas, 27 visitas ao perfil, então ele dá aí um resultado muito interessante, tá bom? Bom, agora que você já viu como fazer um post em formato de carrossel, deixe seu like, se inscreva aqui no meu canal do YouTube, compartilhe esse vídeo e me acompanhe nas redes sociais. Você também pode conhecer os meus cursos online no meu site maiaratrombini.com.br. Até a próxima semana, um grande abraço!